Ama a Deus sobre todas as coisas e a natureza como a ti mesmo. Não defenderás a natureza em vão, apenas com palavras, mas através de teus atos. Guardarás as florestas virgens, pois tua vida depende delas. Honrarás a fauna, a flora, todas as formas de vida, e não apenas a humana. Não matarás. Não pecarás contra a pureza do ar, deixando que a indústria suje o que a criança respira. Não furtarás da terra sua camada de humus, raspando-a com o trator, condenando o solo à esterilidade. Não levantarás falso testemunho, dizendo que o lucro e o progresso justificam teus crimes. Não desejarás para teu proveito que as fontes e os rios se envenenem com lixo industrial. Não cobiçarás objetos e adornos para cuja fabricação é preciso destruir a paisagem. A terra também pertence aos que ainda estão por nascer. Os 10 mandamentos da ecologia. João Vasconcelos Sobrinho. O Dia da Caatinga, 28 de abril, é uma homenagem ao nascimento do ecólogo João Vasconcelos Sobrinho. Nasceu em 1908, no dia de hoje, 28 de abril, na cidade de Moreno, e veio a falecer em Recife no ano de 1989. Então, amigos e amigas, estamos em mais uma roda de conversa, a nossa culminância, podemos dizer, da preparação que fizemos nestes dias em relação ao Dia Nacional da Caatinga. O bioma Caatinga e os cuidados com a casa comum é a temática de roda de conversa promovida pela Ação Social Diocesana de Patos como parte de eventos alusivos ao Dia Nacional da Caatinga. Nesta quarta-feira, dia 28, quem estará conosco no centro da conversa será o professor Sebastião Alves, do CERTA, Serviço de Tecnologias Alternativas. A nossa roda de conversa, ela está sendo transmitida pelas mídias sociais da Ação Social Diocesana de Patos, o Facebook, a sdp.propac e o canal do YouTube. No momento da transmissão, vocês podem fazer interações com os participantes, com perguntas ou complementações ao que está sendo dito. A gente aproveita para lembrar a vocês da importância de se inscrever neste canal. Então, você que está nos assistindo aí do YouTube, então, onde tem aquela partezinha vermelha, inscrever-se, clique lá para que a gente possa aumentar o número de pessoas acessando a nossa página. Além desse trabalho de hoje, dessa roda de conversa de hoje, eu não gosto de chamar uma live, é uma roda de conversa. Eu faço como João Macedo. Aqui a gente é para se sentir debaixo de um pé de juazeiro, com um tamboretinho e conversando, né, sobre as temáticas que nós estamos discorrendo nesses dias. Então já estamos há 5 quartas-feiras. A primeira foi no dia 31, a segunda no dia 7, a terceira no dia 14, depois no dia 21 e hoje, dia 28 de abril, Dia Nacional da Caatinga. Bem, mas vamos apresentar, está conosco a nossa equipe, né, a equipe do PROPAC, Programa de Promoção e Ação Comunitária. É um programa que tem um trabalho com comunidades camponesas, comunidades quilombolas, que trabalha com agricultura familiar camponesa, que trabalha com beneficiamento da produção familiar,
com a economia solidária. Então, a gente vai colocar aqui na tela, né, o rostinho, como diz o Padre João, que é o nosso presidente aqui da Ação Social Diocesana, o rostinho de cada um deles e aqui de cada uma delas, e aí eles vão, assim, se apresentando. Então, comecemos colocando o rostinho da galera. Boa tarde a todas e todos que estão nos acompanhando. Eu sou Anselmo Dantas e faço parte aqui da Ação Social, atuando junto às comunidades quilombolas do Médio Sertão. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Zezinho, trabalho acompanhando os grupos de beneficiamento da produção familiar e os grupos de economia solidária. Olá, boa tarde. Eu sou Lielma Xavier e eu acompanho e faço articulação junto aos agricultores familiares camponeses aqui no Médio Sertão da Paraíba. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Paloma, sou comunicadora popular aqui no Programa de Promoção e Ação Comunitária, o PROPAC, realizando oficinas, criação de materiais, toda a parte de comunicação, além de formar jovens agricultores, homens e mulheres do campo, em próprios comunicadores populares. Olá, eu me chamo Júnior, eu também faço um trabalho juntamente aos agricultores familiares aqui do Médio Sertão. E que vai estar com a gente hoje, é uma honra para mim, né? Chamar nosso querido professor Tião, Sebastião Alves, que é professor do curso de agroecologia, do curso técnico em agroecologia, do CERTA, que é o Serviço de Tecnologia Alternativa, né? Seja bem-vindo, Tião, nosso eterno professor Tião. Ei, Júnior, boa tarde para você, boa tarde para todos os que estão aqui na sala. Primeiro dizer da minha alegria de participar desse momento, numa data duplamente especial. Hoje celebra-se o Dia da Educação e celebra-se junto ao Dia da Educação o Dia da Caatinga. E recebi esse convite da Ação Diocesana, Social Diocesana de Patos, com muito orgulho, sou muito grato por essa oportunidade. Até que inicialmente eu pensei que não deveria aceitar, porque acompanhei algumas das rodas de conversa de vocês e vi que era de alto nível e talvez eu não esteja à altura. Mas a vocação sertaneja, a missão, não me permitiu dizer não, porque trata-se de falar da Caatinga. E para falar da Caatinga, eu entendo isso como sendo uma oração, não é? Igual ao padre, né? Que ele sabe que a gente sabe rezar o Pai Nosso, mas sempre nós somos convidados a rezar o Pai Nosso. Então, o que vou falar hoje acho tudo aquilo que vocês já sabem. Mas dentro desse ideal missionário, digamos, de ser catingueiro de corpo e alma, profissão, eu não pude negar. E até porque o convite chegou pelas mãos de duas pessoas que são extremamente caras para mim. Júnior Leite, que tive a honra de tê-lo como aluno, e do professor Irenaldo Pereira, que conheço já de longas datas, meu amigo de longas datas, e sei também da sua dedicação, do seu amor e da sua paixão pela Caatinga. Então, isso é só para justificar, não é, dessa alegria, da satisfação que estou tendo de estar aqui com vocês, não é? Queria agradecer a participação de todos que nos estão assistindo pelas redes sociais. Gostaria de fazer um recorte para os estudantes do curso técnico em agroecologia.
nos acompanha também aqui nessa live, sobretudo o Núcleo Ibimirim, né, que terminamos a aula há pouco tempo. Então, a gente gostaria de agradecer pela presença, de dar boas-vindas, dizer que a presença de vocês aqui, de todos vocês que estão na sala, que sejam meus alunos ou não, me fortalece, me encoraja a falar sobre esse território que me é muito peculiar. Nós vamos, talvez, mudar um pouco aí a sistemática como tem ocorrido nesse período comemorativo que a Diocese de Patos, incansavelmente, eu acho que durante 5 semanas vem fazendo todas as quartas-feiras, não é? E mais ainda honrado por fazer a culminância de todas essas atividades, eu tenho procurado assistir a todas as lives das pessoas que passaram por aí e sei o quanto eu aprendi com essa turma toda. Então, muito obrigado pela oportunidade e nós vamos conversar aqui. Eu tenho uma apresentação, vou tentar ser o mais rápido possível, talvez aí em torno de uns 40 e poucos minutos, para que nos sobre um tempinho para um bate-papo, para uma conversa, para algumas perguntas, para comentários, enfim, para dar oportunidade às pessoas que estão coordenando e às pessoas que estão nos assistindo, ok? Então, vamos começar. Vamos começar. Só um momentinho, por gentileza, só enquanto eu arrumo aqui a... Enquanto arruma o tamborete para a gente... Enquanto arruma o tamborete. O tamborete é muito, muito familiar, essa palavra, aí dos sertões da Paraíba e do Rio Grande do Norte, também uma parte do Ceará. Eu acho que é onde se conhece o tamborete. Luiz Gonzaga cantou o tamborete, né? Tamborete de forró. Tamborete, normalmente era um banquinho, né, de 3 pernas, feito de madeira. Em algumas regiões se fazia de madeira de mulungu, que era para ficar leve, não é? Você podia levar para qualquer canto. Então, lá debaixo do juazeiro acontecia também as rodas de conversa, eu me lembro disso desde a infância, não é? Mas eu quero começar, professor Irenaldo, com essa imagem aí, né? Isso aí é um trabalho espetacular, feito por um peruano radicalizado aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Pecilau, e ele, em bico de pena, retratou a nossa caatinga. Retratou exatamente num período de seca, dá para vocês perceberem, né? Um período de seca aqui. Eu não sei se vocês veem o cursor aí, conseguem ver o cursor? Acho que não. Não, né? Ok. Obrigado. Mas dá para entender que mesmo no período de seca, imagine a variedade, né, de plantas que a gente tem aí. Então, retrata a nossa biodiversidade uma beleza extrema, mesmo sendo em períodos secos. Esse artista tem outras obras também, referente aqui à nossa região. Eu recomendo que vocês depois dêem uma olhadinha, ok? Mas, para falar de caatinga, gente, eu queria trazer um elemento da nossa cultura que me é muito presente, que eu gosto muito e que é presente também nesses nossos sertões nordestinos, que é a literatura de cordel. Uma expressão cultural que marca, não é, a nossa existência sertaneja no jeito de arrumar as palavras, as frases, né, entoando coisas assim espetacular. E eu quero começar essa conversa com vocês exatamente trazendo para essa nossa tela um poeta paraibano, um poeta que eu tive a alegria de conhecê-lo desde menino, agricultor, filho de agricultor, neto de agricultor, e que continua
ainda como agricultor, mas ele também agora é professor. Lá da cidade de Paulista, às margens do rio Piranha, no Alto Sertão Paraibano, lá tem um rapaz chamado Zé de França. Eu começo com a poesia dele dizendo assim: Arupemba passadiço, bimbarra e perna de pau, cambito, quina e giral, cerca de vara e caniço. Pano de cuscuz cortiço, pãozeira e pau de galão, balá e mão de pilão, pinico e tampa de mala. Só entende minha fala quem entende o meu sertão. Por isso, a minha fala vai ser igual a essa de Zé de França, com esse palavreado típico da nossa gente, mas com um pensamento também típico daqueles que amam e que gostam do semiárido, que querem se embrenhar na caatinga até depois de morrer, como é o meu desejo de ser sepultado no sertão. E para falar dessas coisas todas, é preciso a gente viajar um pouco na história. E precisa reconhecer por que é que, às vezes, nós reclamamos das situações que temos que enfrentar no dia a dia. É porque o semiárido, o território que está sob o domínio da caatinga, ele sempre foi divulgado assim, quando se trata da residência de nossa gente, ou das nossas residências. Casinha de taipa, paupérrima, um ambiente seco. Essa casinha transmite aqui a sensação de extrema pobreza. Para a mídia, para parte da nossa literatura, da nossa escola, da televisão, a nossa vegetação é divulgada assim: seca, copiosa, espinhenta. Essa parece ser a única forma que a imprensa, sobretudo a oficial, buscou nesses 500 anos de colonização. Professor Irenaldo, quando o noticiário do meio-dia, nos famosos telejornais, ou nas publicações impressas das revistas, jornais escritos, também, professor, nos livros de geografia. Vejam bem, hoje também é dia da educação. Nos livros de geografia, o nosso solo é apresentado ao resto do país e a nós mesmos assim, extremamente seco, tão seco que é rachado, sem vida, tem um capinzinho aí, uma coisinha que não significa muita expressão de vida. Quando esses mesmos meios de comunicação, esses mesmos livros, revistas, a imprensa falada, escrita, televisada, falam de nossos animais de criação, eu peguei aqui a melhor hipótese. A melhor hipótese. O animal quase nem pode mais com a estrutura óssea.
A cabeça parece ser maior do que o corpo. Não existe músculo, não existe carne, não existe reservas, não existe gordura. É assim que é noticiado. Vejam que eu fui muito generoso trazendo essa foto. Poderia ter trazido para cá a caveira de um animal desses. Fotografia. Para falar de nossa gente, até que diminuiu um pouco, mas eu sou da geração, e acredito que alguns que estão na sala, que essa fotografia expressava a realidade, a vida humana nos sertões nordestinos. Fotografia aí, também não peguei das piores, não. Uma família pelo menos vestida, pelo menos com alguma coisa dentro de um saco. Mas ainda está a trouxa de roupa na cabeça das crianças, o matulão, como se chamava antigamente, as crianças levavam alguma coisa. Mas isso aí é o retrato de nossa gente. Tem coisa pior. E as coisas piores, inclusive pintadas, desenhadas em telas especiais por grandes artistas, ornamentam, né? As câmaras municipais, as câmaras estaduais, o Senado, o hall dos hotéis 5 estrelas, né? Eu não estou falando mal da arte, eu estou dizendo algo que a arte transmite. Gostaria que quem está na sala pudesse compreender disso. Então, essa era a imagem do nosso sertanejo. Como eu disse, nos últimos 15, 20 anos mudou um pouco, mas ainda continua muito forte isso. Mas quando junta o homem, a residência, a vegetação, os animais e o solo, é representado aqui por essa fotografia. É de extrema pobreza. É a escassez que está presente. Inclusive, a foto foi tirada num dia que existia escassez de nuvens. E assim, e dessa forma, vamos nós, sertanejos, catingueiros, se segurando aqui na nossa fé. Então, algum tempo atrás eu escrevi isso. Quando só na sua trajetória olha mais para as terras sertanejas, o olhar do homem é uma peleja quando vê sem nuvem a imensidão. A tristeza lhe invade o coração e ali mesmo ele faz a sua prece. Pede a Deus para escutar a sua oração e que não deixe jamais perder a fé, pede forças para continuar de pé e coragem para não sair do seu torno. Só para concluir, trago agora duas coisas absurdas, mas todas duas belas. É assim que é escrito. É assim que o filme aparece. É assim que a história é contada. É assim que é jogada essa fotografia para a visão geral da nação brasileira. Olha aqui. A primeira que eu quero falar é dessa fotografia aí. Por acaso vocês conhecem um elefante vegetal? Seguramente não. Seguramente não. Mas a mão do artista agrupou aí algumas plantas pelo um processo de corte, de poda, transformou numa coisa belíssima que encanta os nossos olhos. Mas, como eu disse,
essa fotografia ela é mentirosa. Não existe, a fotografia, desculpa, é real, mas não existe elefante de células vegetais. Na escrita, há mais ou menos o que se escreve em relação às potencialidades do semiárido, e não é do Nordeste, é do semiárido, sobretudo, é mais ou menos assim, ó. Um capucho de quiabo vingou um borrego novo. O bode chocou um ovo e tirou um preá com rabo. Um jegue arrotou um gato, onde a aranha faz cera. A barriga da ladeira pariu de um pé de quebranto, eu querendo também canto o semiárido brasileiro. Percebam que a rima, a poesia, tem rima, tem métrica, eu dei entonação, ou bonita. Desse mesmo jeito, escreveram e escrevem ainda hoje, fotografam também, as nossas realidades. Procuram sempre o pior para colocar, para encher os olhos dos leitores daquilo que a gente poderia dizer de conteúdos de pena, nos levando à condição de eternos miseráveis. Se esquecem de publicar coisa como essa, aí do lado esquerdo da tela de vocês, ou do lado direito. E quando publicam essa fotografia do meio, não dão o sentido que ela traz. Essa é a mesma planta em duas épocas diferentes, a do meio e a da direita. A mesma planta em épocas diferentes. Capazes de resistir e sobreviverem às estiagens, de acumularem água nas raízes, de mimetizarem, de perderem a folha para não gastar nutrientes, etc., etc., essa história não é contada dessa forma, é contada como a seca-sola, e já provoca fome e miséria em todo o sertão. A mesma planta em duas épocas. A da direita quase nunca é divulgada, a da esquerda quase sempre, que é para atestar a calamidade. Mas eu não quero me adiantar muito nisso, não. Eu queria falar aqui para vocês do nosso semiárido. A área do domínio fitogeográfico da Caatinga. Fazer uma viagem. Para viajar nesse nosso semiárido, a gente precisa se preparar, porque o semiárido é grande. E a caatinga não é uma só, são vários tipos de caatinga distribuídos nessa vasta região, enriquecendo o bioma de uma forma que ele se torna único no mundo. Mas vamos aqui para o nosso semiárido, só para vocês entenderem do nosso tamanho. Essa viagem que vamos fazer, olha, se você começar pelo Ceará, você vai andar 100% do estado, e não é um estado pequeno, 100% do estado. A Caatinga beija o mar no Ceará. A Bahia tem 54% do seu território. Paraíba, pequenina, a terra de vocês aí em Patos, a diocese de Patos, as pessoas aí, tem 92% do seu território está dentro do bioma Caatinga. Pernambuco, 83%. O Piauí, 63%. O Rio Grande do Norte, meu estado de origem, meu estado natal,
Lá o Ceará, a Caatinga beija a praia. Aqui o mar beija a Caatinga. 95% do Rio Grande do Norte. Alagoas, 48%. Sergipe, pequenininho, lindo, 49%. Ainda temos 2% que entra lá em Minas Gerais, mas os 2% de Minas Gerais é quase do tamanho de Sergipe. E o Maranhão, o único estado nordestino que tem apenas 1% de Caatinga. Toda a área do bioma abrange cerca de 11% do território brasileiro. A área territorial de semiárido corresponde a 2/3 da área territorial do Nordeste. A área territorial do Nordeste, 1.554.000. O semiárido, quer dizer, o bioma Caatinga está presente em 969.000, com agravante. A área territorial do semiárido está aumentando, depois aí dos efeitos climáticos, do aquecimento global, a área está aumentando, é um aumento indesejável. É provável que nós hoje passamos já de 1 milhão de quilômetros quadrados, porque o desmatamento, aquecimento global e mais outros fatores têm contribuído para o avanço do semiárido. Isso representa um risco, porque as áreas semiáridas tendem a ficar áridas, sobretudo estados como a Paraíba, que já tem uma predominância, já tem características acentuadas da desertificação. Mas dentro desses 969.000 quilômetros, nós temos 125.000 quilômetros diferentes, são os oásis caatingueiros. 125.000 quilômetros. Então, poderia citar aqui em Pernambuco, por exemplo, os brejos de altitude, né, de Triunfo, aqui de Arco Verde, Serra das Varas, né, e tem brejos de altitude aí no Ceará, Martins aí no Rio Grande do Norte, Paraíba também tem, enfim, todos os estados, né, tem um pouquinho, pega um pouquinho aqui dos chamados climas diferentes, né, que estão relacionados normalmente a grandes altitudes, né? Mas é muito grande o semiárido. Isso aqui é um território país, ou a gente poderia até ser quase continente, porque, olha, veja bem, só para se ter uma ideia, o Maranhão é quase do tamanho da Finlândia, né? Finlândia, que é expressão hoje em educação, era pobre até os anos 70, depois resolveram apostar em educação, um dos países hoje que oferece qualidade de vida melhor do mundo, um dos, né? Não é só a Finlândia, mas talvez seja o terceiro lugar hoje, em termos de qualidade de vida, terceiro ou quarto. O Piauí é maior do que o Reino Unido, lembrando que o Reino Unido é um aglomerado de três países, né? O Ceará é maior do que a Grécia. O Rio Grande do Norte, estado pequeno da federação, é maior do que a Bósnia. A Paraíba, né, não é tão pequena como a gente imagina, viu? A Paraíba é do tamanho da Croácia. Pernambuco é um pouco maior do que o colonizador, que Portugal. Alagoas é maior, quase do tamanho da Albânia. Sergipe, um pouco maior do que a Eslovênia. E a Bahia, maior do que a Espanha, né? Os colonizadores dos Andes. Nesse espaço, gente, o que a gente tem de riqueza, que não é noticiada, que não é estudada, que não é valorizada, é uma coisa absurda. Eu vou começar aqui falando dos vegetais. Nós temos aproximadamente 1.000 espécies, aqui tem 900, mas há mais ou menos 1.000 espécies conhecidas, catalogadas. Dessas, 388 são endêmicas. Veja bem,
388, quase 400 espécies conhecidas, né, já catalogadas. Gente, isso aqui é muita coisa, são 400 espécies vegetais nessa região aqui, que só nascem, que só crescem, que só reproduzem aqui. Só para explicitar mesmo, a nossa flora tem cerca de 1.000 espécies de plantas, e por esse motivo estima-se que a nossa média deve estar em torno de 2.500 a 3.000 espécies. Portanto, ainda falta muito para a gente estudar, falta muito para a gente conhecer ainda. Imagina quando a gente conhecer o potencial que a gente pode adquirir, além desse potencial que já conhecemos, né? Dessa riqueza que já conhecemos, né? Então, essa vegetação, elas aprenderam durante a evolução, né, da vida a viverem aqui. Por isso, adotam estratégias especiais para não sofrerem, para reproduzirem, para permanecerem fazendo parte do bioma, para não desaparecer. Então, se adaptaram. Então, digamos que as plantas aprenderam, têm uma sabedoria, né? Se adaptaram para transformar parte do caule, né, em espinhos, por exemplo, né, para evitar a transpiração. Outras espécies acumulam água no caule. A serosidade presente na vegetação por inteiro, o que inclusive deu origem ao nome Caatinga, do Tupi-Guarani, que significa mata branca, né? Isso está escrito aí no livro do professor Irenaldo, né, que está coordenando esse nosso encontro hoje aqui, né, e muita gente já escreveu e conhece, sabe disso, né? Por isso que, para denegrirem, dizem que a caatinga é preta. A caatinga não é preta, a caatinga é cinza, a caatinga é branca, a caatinga reflete a luz do sol, né? Isso é uma forma inteligente, né, que o bioma, ao longo do tempo, se organizou para produzir exatamente para permanecer vivo, né? Dessa vegetação, a gente pode tirar frutos de extraordinária qualidade. A gente só costuma falar do umbu. O umbu é um espetáculo, mas, além de umbu, temos uma série de outras frutas nativas da caatinga que nem sequer nós próprios, caatingueiros, não olhamos ou deixamos de olhar, porque estamos nos acostumando a uma dieta, digamos, da indústria, uma dieta moderna que tem nos trazido enormes prejuízos para a saúde, né? Então, aqui a gente pode produzir ração. A caatinga é um celeiro de produção de proteína, né? Eu vi numa live aí, nessa mesma temporada aí de homenagem à caatinga que vocês fizeram, uma colega aí, uma amiga zootecnista, explicando aí a produção de feno, por exemplo, os níveis proteicos que a caatinga pode oferecer, mas a gente continua teimando em criar agora nossos animais importando proteína produzida no centro-oeste, no sul, em outras regiões do país, né? Porque não sabemos, não conduzimos, não queremos aproveitar o que a caatinga nos oferece. Não existe seca 100% seca. Sempre chove. E para a caatinga produzir uma grande quantidade de proteína, basta os primeiros 50 milímetros. E então já temos proteínas na caatinga para a gente oferecer para os animais, né? Uma coisa que não foi estudada, ou muito pouco estudada, e que a gente não valoriza, é exatamente os micro-organismos. Iguais às plantas, os seres superiores, os micro-organismos também têm essa sabedoria
né, que foi adquirindo através dos tempos, se adaptando, né, e os micro-organismos suportam, ficam lá adormecidos durante 6, 7 meses de seca, às vezes mais do que isso, às vezes um ano e pouco, 2, 3, né? E são seres unicelulares, gente. Isso é um encantamento. E quando a chuva volta, esses micro-organismos voltam com a chuva. Isso é impressionante. Então, quem sabe aí no futuro, muitos medicamentos, né, poderão ser produzidos a partir dessa resistência apresentada tanto pelos animais, pelos vegetais, como também pelos micro-organismos, né? Nós sabemos pouco sobre eles, nós estudamos pouco sobre eles, porque não interessou muito até agora que a escola pública, por exemplo, efetivamente descubra essas potencialidades. Porque quando isso se tornar comum, quando as pessoas começarem a entender da importância e do valor disso, seguramente deixaremos nós, sertanejos, de ser pobres. O IREP da Caatinga é fantástico, a quantidade que a gente conhece. 177 espécies. 177. Só de serpente, nós temos aqui já conhecido 52 espécies. Eu não vou falar de todos, eu vou pegar as serpentes, que é uma coisa que a maioria das pessoas tem medo, e que a nossa cultura é eliminar, é matar. Quando se vê uma cobra, corre-se logo para matar. Inclusive, aqueles até que devem muito às cobras. Mas ele não se permite deixar o animal viver. Tem muita gente aí, por exemplo, com pressão alta, e que todo dia toma um comprimido que sai do veneno do dente da jararaca. Mas quando ele vê uma jararaca, ele mata. Um dia pode faltar jararacas. Um dia pode faltar jararacas. E aí? E de onde é que vem esse medo todo? Sertanejo, que se diz cabra macho que não tem medo de nada. Aí tem medo da cobra, tem que matar, porque isso é venenoso, é cobra. Mas tem coragem de pegar um boi que tem um chifre e que uma amarrada do boi vai aí 3,5, 4 toneladas de força. E se pega na barriga, já era. E aí não tem medo. Não tem medo. Por que que a gente tem medo de uma cobrinha que só vai nos atacar se a gente atacá-la? Se você vê uma cobra ali, por que você tem que ir lá matar a cobra? Por que você não deixa a cobra ir embora? Aí você vai tentar, talvez ela lhe morda, porque ela vai se defender. E como você não conhece, algumas espécies têm um poder de impulsão muito grande. Termina por te atacar. Mas isso não é culpa nossa. É culpa de uma formação que a gente teve para isso. Para destruir. E talvez fosse isso um bom negócio, né? Eu estou perguntando, eu não entendo nada de economia do negócio, mas talvez a gente pudesse, já que o semiárido é tão fértil para répteis, a gente podia exportar veneno para o resto do mundo, veneno de cobra, para ser transformado em remédio, e outras coisas mais. É só uma pergunta, eu não tenho muita certeza, mas imagino que o mundo queria. A riqueza de anfíbios na Caatinga, isso aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês, a quantidade de anfíbios que a gente tem. 79 espécies. 15% dessas são endêmicas. Grande parte das pessoas que estão nessa sala, sertanejos, sabe que nós temos a prática de fazer poços nos baixios, né, do sertão, atrás de água.
cacimbas profundas ou poços da Amazonas, chamado cacimbão. E vamos cavando, né, para encontrar água lá embaixo. E a gente vai cavando 4 metros, 5 metros, 6 metros. O que a gente encontra lá dentro? Um sapinho. A 5 metros de profundidade, na seca. E os anfíbios precisam de umidade, né? Eles têm que manter a pele úmida o tempo inteiro, senão morrem. E veja, que estratégia, que beleza. Eu não sei quem ensinou ele a cavar um buraco sem ter pá, sem ter enxada, sem ter ferramentas. Vai cavando, 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 a 4, 5, 6 metros, até encontrar umidade que lhe garanta manter a pele úmida. Depois entra ali no estado de subdormência, nem está acordado, nem está dormindo. E podem passar 4, 5, 6, 7, 8 meses sem se alimentar. E na primeira chuva que se formam as poças d'água, eles saem de lá e vão se reproduzir, precisam de uma espuma para se reproduzir. E a metamorfose tem que ser muito rápida, porque o poço seca rápido. Então, o que é espuma hoje com os ovos, amanhã já são girinos, depois de amanhã já tem perninhas, com 4 ou 5 dias já cai a cauda, já vira sapinhos pulando na nossa estrada, nos caminhos. Isso é espetacular. Mamífero, nós temos 178 espécies. Alguns desses mamíferos poderíamos ter estudado, mas a gente fica se perguntando onde estão os nossos institutos de pesquisa, nossas próprias universidades. Em 500 anos ainda não conseguimos domesticar alguns desses animais, domesticar entre aspas, né? Para que a gente pudesse se alimentar. Eu vou citar um exemplo aqui, por exemplo, do preá, 27% de proteína, sem gordura. Você não precisa plantar 5 hectares de palma, plantar 1 hectare de capim para criar preá. Poderíamos ter em cada casa sertaneja uma pequena criação de preá para nos alimentar. Porque eu já tenho quase 60 anos, vou fazer no próximo ano. 60 anos. Na Caatinga, eu nunca vi preá morrer nem de sede nem de fome. Agora, boi eu vejo as margens das estradas, das BR, das nossas estradas, o que tem é caveira de boi. Isso é quase todo ano, porque o animal não é daqui. Trouxeram para cá, que exige muito. E as coisas nossas aqui a gente não valoriza. Eu falei de preá, mas teria muitas outras coisas. Mas ninguém vai criar preá não, viu? Porque se for criar preá pela legislação é crime. Você pode ir para a cadeia por isso, porque ainda é considerado animal silvestre. Eu não estou dizendo para ninguém criar. Eu estou dizendo para nós estudar. Para que todos nós possamos aprender, estudar. E depois ver os legisladores a forma que a gente poderia criá-los sem danificar, sem destruir a espécie, nem a natureza. De aves, na Caatinga, 510 espécies conhecidas. 1/3 dessas aves são endêmicas. Algumas em processo de extinção, como é o caso do soldadinho do Araripe, que só tem em 3 municípios. Fica aí na região do Cariri, não do Cariri paraibano, do Cariri cearense. De abelhas, gente, nós temos 221 espécies. Mas na nossa cabeça parece que só existe Apis mellifera, que é essa abelha que o pessoal chama abelha italiana. As nossas abelhas nativas estão desaparecendo, precisamos ter cuidado demais. Precisamos reforçar os meliponicultores para que não deixe se perder. Lembrando que as abelhas
são extremamente importantes para manter a vida humana na face da Terra. Se desaparecessem todas as abelhas, a raça humana só teria 40 dias de sobrevida. Se as abelhas desaparecerem, será muito pior do que qualquer pandemia, porque a população morrerá de fome. Então, é preciso a gente cuidar desse patrimônio que o semiárido tem, 221 espécies. Algumas dessas espécies são as chamadas abelhas solitárias, mas porque elas são solitárias, não deixam de fazer importante papel na polinização, na reprodução vegetal e na produção de alimentos para os homens e para os animais. É impressionante como uma região que se diz que não tem água, nós temos 241 espécies de peixe. Como é que é isso? Onde é que vivem esses peixes? Como eles se perpetuam? Quais são desses 241 espécies a que nós estudamos profundamente? As que são verdadeiramente conhecidas pelos sertanejos. Vocês podem me responder? Não, gente. Aquelas imagens anteriores, a gente precisa esquecer, aquelas do início da minha apresentação. A gente precisa esquecer isso. Porque isso não é a minha terra. A minha terra é essa que eu acabo de dizer aqui para vocês. De uma biodiversidade invejável do mundo inteiro. Não podemos mais aceitar essa condição de eterna escassez, de pobreza permanente, porque os nossos recursos não são escassos, eles estão ficando pela ação antrópica, pela ação do homem. Mas o nosso potencial é muito grande. E pela resistência e a capacidade de resilienciar, a Caatinga ainda está esperando a nossa ação. Ainda temos tempo. Muito embora nos pareça que seja curto, mas ainda temos tempo de recatingar, de refazer os caminhos naturais das águas, da forma que eles eram, com as matas ciliares. É preciso a gente mudar esse paradigma, porque o que queremos é despertar uma visão endógena, de dentro, um ver diferente sobre o bioma e colocá-lo em evidência na perspectiva das suas potencialidades, com foco na riqueza da biodiversidade e não apenas no drama da seca. Porque aproveitaram muito bem da seca, criaram o drama maior do que a seca é, para manter a chamada e famigerada indústria da seca, que se perpetua há vários séculos, e que mesmo ainda, sem a presença permanente daquele coronel forjado que as pessoas de minha idade conheceram, esse não existe mais, mas existe o outro substituto, provavelmente filho dele, que não fica mais no interior, na Casa Grande do sertão, mas às vezes está lá em Brasília, nas capitais dos estados, decidindo, fazendo as leis e ordenando de outra forma de que
a seca, ela precisa se continuar com ou sem a presença dele, com chuva ou sem chuva. E isso que a gente diz, que o nosso problema não é seca, são cercas. E não só são cercas de arame, porque as cercas de arames apenas delimitam a questão agrária. Existem outras cercas na política, na educação, na indústria, em todas as outras ciências, em todas as outras áreas, para que essas coisas se mantenham escondidas, as riquezas escondidas, e a exploração do semiárido permaneça sobre a bandeira desfraldada de que o semiárido não tem água. E o semiárido tem água. É o semiárido mais chuvoso do mundo. O que nos falta é competência para captar, armazenar e utilizar. A ASA tem demonstrado, a nossa ASA, Articulação do Semiárido, tem demonstrado no seu trabalho contínuo, presente, permanente, de que é possível a gente mudar esse paradigma de seca absoluta, de pobreza absoluta no nosso semiárido. Gente, eu queria pedir aí a Irenaldo, a Júnia, quem estiver coordenando, que me avise aí da hora, senão eu não consigo aqui. Mas é assim, gente, ó. Um roçado de milho abonecado, meia dúzia de porco no chiqueiro, guiné, galo, peru, pato, carneiro, pilão, pote, latada, curral e gado. Um pirão de machixe apimentado, cozinhados na brasa do fogão, girimum misturado com feijão, cantoria, forró, leilão e prece. Quem conhece essas coisas reconhece o cenário produtivo do sertão. Zé de França, da Paraíba, Paraíba quem canta e que canta. Mas o nosso semiárido não é só rico nisso que eu falei até agora, rico em cultura. Nós temos uma expressão cultural muito forte e a gente, para fazer agroecologia, Júnior, a gente precisa, só vai conseguir se a gente fizer com a nossa cultura, com as nossas danças, né, com as nossas rezas, com os nossos cantos, com o jeito do nosso povo ser, viver e acreditar com a nossa fé. Então, a gente precisa de cultura. E cultura aqui é o que não faz falta. Tenho certeza que qualquer um aí que está na coordenação falaria aqui uma semana só da cultura aí do Vale do Panati. Aí, do Vale do Panati, não é? Patos, não é? Do Rio Panati. Júnior, que está em cima da serra, passaria um mês só falando de Zé Limeira. E aí? E a Catingueira, Campina Grande, Cajazeira, Souza. Se eu esquecer Catolé do Rocha, eu não estou sendo justo. Não é? Não posso esquecer. Irenaldo, me diga o tempo, né? Então, a nossa cultura, às vezes, faz com que a profissão vire diversão. É o caso do nosso vaqueiro, né? As pegas de boi, as vaquejadas. Ele começa isso em profissão, no curral, com o pai, quando tem 7 anos, né? E, às vezes, a diversão vira profissão. Nosso Dominguinhos, por exemplo, não é? Começou a se divertir tocando a sanfoninha dele, depois virou o profissional. Nossos violeiros, né? Aí do Pajeú, dividindo aí com a Paraíba, na Serra do Teixeira, né? De Itapetim, e por aí vai. E desce, né? Desce, entra aí pelo Seridó do Rio Grande do Norte, depois vai lá para o Cariri do Ceará, que é um Cariri bem diferente do Cariri paraibano, mas não deixa de ser certo. A nossa arte, né?
a nossa arte tão rica, tão valorosa, tão expressiva, que até, de vez em quando, a gente vive aqui retratando, não é? Essas coisas que eu falei lá no jornal, como aqui o mestre Vitalino, na arte figurativa de Caruaru, que traz muito isso aqui, né? Porque esses artesãos ancestrais, eles viveram essa época. Aí os filhos continuaram fazendo, né? Continuaram fazendo para seguir a profissão dos pais. Da nossa culinária, né? O que a gente poderia oferecer para o mundo, né? Impressionante como a culinária paraibana, né? A culinária paraibana, apesar de parecida, ela difere da culinária cearense, da culinária potiguar, da culinária pernambucana. Então, a gente tem uma riqueza extraordinária que a gente pode vender isso para turistas do mundo inteiro, sem passar nenhuma vergonha. Pelo contrário, né? A gente pode se orgulhar, porque boa parte da nossa culinária é também original. Ela veio das raízes, e nossa raiz é indígena. A nossa raiz é de negros. Então, negros e indígenas, porque os portugueses deixaram muito pouco dessa herança, né? Eles aproveitavam exatamente para se apropriar, inclusive, para aprenderem, né, das nossas receitas. Mas essa culinária tradicional nossa aqui, rica, forte, potente, a gente não precisa ter nenhuma vergonha. A nossa religiosidade é muito expressiva também, isso também é cultura. Isso, inclusive, mexe muito na economia. Além da nossa crença católica, no meu caso, mas outros não, cristã, não é? A maioria, nós temos aqui estados assim espetaculares, né, com seus vínculos, né, com o ser superior de várias formas. A gente cita a Bahia, parte do Ceará, o Maranhão, o Piauí, as nossas festas católicas, enfim, tem tanta riqueza nessa questão de religião, independentemente daquilo que você fez a opção. A nossa tradição da nossa origem mesmo, eu já falei aqui, que está aqui das 3 raças, né? O branco colonizador que chegou, os índios que já existiam aqui, existiam muitos, né? E dos negros, que eu gostaria muito de pedir aqui aos negros que estão na nossa sala, que deixem dessa conversa de dizer que são descendentes de escravos. Vocês não são descendentes de escravos. Vocês são descendentes de reis e rainhas lá da África. Eu me emociono com isso. Vocês foram escravizados, é diferente. Não são descendentes. Sua raça, sua cor, não traduz escravatura. Muito pelo contrário, traduz a liberdade plena. Então, vocês descendem exatamente de reis e de rainhas, e foram vocês que deram origem à raça humana. Vocês sabem disso? A África mama, a África mãe, primeiro homem a surgir, provavelmente os primeiros homens a surgir, surgiu no território de vocês. Então, vocês não são descendentes de escravos. Vocês descendem da origem da vida, e de reis e de rainhas, de um povo bonito, elegante, trabalhador, e livre. A nossa ancestralidade, marcada aí na Paraíba, muito fortemente nas pedras de Ingá, aqui em Pernambuco, no Vale do Catimbau, mas também marcado no Rio Grande do Norte, no Ceará, no Piauí, grandes parques, né, hieroglíficos, a história contada
ainda, né, em baixo relevo, porque não era nem tinta como essa daqui. Isso aqui já é uma civilização que passou depois, né, mais antiga ainda, que está em baixo relevo, em todo o semiárido. E isso significa, gente, que o semiárido é tão bom que há 6.000 anos atrás, já tínhamos gente morando aqui perto de onde eu moro, no Parque Nacional do Catimbau. Temos um esqueleto encontrado lá, foi datado de 6.600 anos. Veja como essa região nossa é rica. Aqui é tão bom, mas tão bom, que há 6.000 anos o homem já vivia aqui, nessa nossa região. Os nossos indígenas, né? Eu já falei, vou passando aqui rápido. Coisa linda aqui, congressamento de etnias aqui, de povos indígenas do Nordeste, tudo junto aí. Os nossos quilombos, né? Fantástico, o pessoal de origem africana, de origem de reis e de rainhas, né? Com suas danças, sua alegria. Que coisa bonita tem no semiárido, né? Mas eu acho que parece que já extrapolei o tempo. Me diga aí, Reinaldo, se ainda tenho para falar Não, um pouco aqui. Pode concluir, pode ficar à vontade. É? Então, vamos ver algumas coisas assim do que a gente tem feito, né? Que a gente, né? Olha, nós defendemos a ideia de que no semiárido a gente precisa aproveitar de tudo isso que eu coloquei, certo? De todas essas coisas que são potencialmente fortes para o nosso desenvolvimento, mas aqui a gente precisa, Júnior e demais, a gente precisa plantar água. A gente precisa aprender a comer caatinga e a gente precisa irrigar com o sol. É 3 coisas básicas, basta isso. Está feito o nosso pacote de desenvolvimento sustentável para a nossa região. Só essas 3 coisas. Vamos plantar água? Vamos comer caatinga? Vamos irrigar com o sol? Como vamos fazer isso? Não é? Como vamos fazer? Desculpe aí. No certo, a gente tem procurado, né, estabelecer relações com os potenciais da região, do lugar, da propriedade, para pensar, planejar a produção, aproveitar as energias e implementar a ecotecnologia. Mas baseado nesses 3 princípios: plantar água, comer caatinga e irrigar com o sol. Né? A apropriação dos recursos é muito importante para nós. A gente não pode abrir mão daquilo que a natureza nos ofertou e que, lamentavelmente, está saindo da nossa mão e indo embora debaixo de um guarda-chuva aí que diz que é moderno, que é sustentável e que é ecológico. Está aqui um dos exemplos. Eu vou puxar para cá para vocês verem. Ó, vendo isso aqui no meio, uma torre dessa destrói enorme quantidade de caatinga, impossibilita a vida aqui de insetos e de aves aqui perto. Deixam as pessoas meio malucas, quem mora aqui perto não dorme direito, porque isso faz um barulho 24 horas e o sono profundo não chega, não é? Não chega. E é uma torre muito potente que produz muita energia aqui, ó, e injeta na rede distribuidora de cada estado e depois a conta chega na nossa casa do mesmo jeito que chegava antes. A gente defende aqui, se a gente utilizar essa mesma tecnologia, olha, eu não sou da turma de Bolsonaro, negacionista não. Se a gente usar essa mesma tecnologia aqui, em pequeníssimas unidades, onde a casa dos agricultores, por exemplo, era a própria torre, isso não ia causar danos nenhum ao meio ambiente nem às pessoas. Nem ia causar danos à economia do povo,
Porque isso aqui vai gerar muito dinheiro, muito recurso, mas não vai ficar na mão do povo, vai para grandes grupos, né? Grandes grupos. E o que ocorre com isso? Estão se apropriando de uma coisa que é nossa. De quem é o vento do semiárido? Na minha percepção, apesar de humilde, o vento do semiárido deve ser dos sertanejos. Ou vocês acham que não? Ou isso não é um recurso natural, inclusive? Por isso é que eu vivo fazendo, Júnior, sabe? Coisas como essa aqui. É porque essa plataforma aqui não permite botar ele para funcionar. Mas isso aqui é um oxigenador para aproveitar a energia do vento, para oxigenar a água, para a gente criar peixe aqui, né? Aqui do mesmo jeito, né? Esse outro é um outro tipo, um savôniozinho, que a gente acoplou, dá para ver aí, uma bombinha de bicicleta e tal, que vai jogar ar lá dentro de um tanque para criar peixe no semiárido. Entenderam, gente? Produção de bioenergia, que a gente tem todas as condições favoráveis, para não depender nem ficar queimando aí o gás butano, né? O gás tem origem no petróleo, inclusive que o Brasil não produz sua quantidade suficiente ainda, né? E a gente poderia estar produzindo metano aqui nos quintais de casa aí no sertão, em todo o campo, né? A partir de 2 vaquinhas já não precisa mais queimar lenha da caatinga, nem fazer carvão, nem comprar gás butano, gás de origem petrolífera. A gente precisa plantar água desse jeito aqui e de outras, ó. As cisternas, a gente está plantando água, mas se a gente plantar um buzeiro, a gente também está plantando água. Olha aqui, tudo isso aqui são túberas, são potes para a planta sobreviver na seca. A gente precisa comer caatinga de diversas formas. Daquilo que ela já produz naturalmente, que a gente pode ir lá, como o ingá, como o umbu e tantas outras, né? A gente também pode fazer coisas extraordinárias. Aqui um picolé de chique-chique. Mas aqui, um pé de mandacaru, se a gente tiver muito mandacaru, inclusive agora a própria Caatinga nos ofertou mandacaru sem espinho e outros mais, né? A gente está plantando água, porque essas plantas, elas armazenam água, seu caule, e quando a gente oferece para os animais, evidentemente que diminui o consumo de água. Uma vaca toma em torno aí, acho que de 40, 45 litros de água por dia, né? Alimentadas à base de palma forrageira, de outros cactos, não só de palma, mas sobretudo de cactos também da nossa região, esse consumo cai aí 20%, 25%, 30%. E isso é significativo para um animal que bebe 40 litros de água por dia. Você tira aí 15%, 20%, é uma economia grande. Então, vamos plantar água daqui de diversas formas, não é? Peço, pedindo aí para ninguém comprar doce de batata de umbu, para ninguém comprar doce de coroa de frade, certo? Essas plantas não podem sair da caatinga para virar doce agora, não, gente. A gente não sabe ainda como reproduzi-las eficientemente. Uma coroa de frade como essa que eu resgatei da transposição, ela tem aproximado aqui 15 anos, né? E se a gente começar a tirar isso aí, vai ficar como os umbuzeiros de algumas regiões do sertão, não tem mais. Introduzir tecnologias novas que deem respostas, né, às nossas necessidades, sem destruir o meio, sem usar agroquímico nenhum. Aqui, por exemplo, estamos trabalhando aqui com a aquaponia, que é um sistemazinho familiar bem simples, que a gente utiliza 1.000 litros de água aqui, uma hortinha aqui, e aqui a gente cria peixe na cisterninha azul aí. Nesses canos aí a gente planta as hortaliças para a família se alimentar. E vejam aí que tem um tambor em pé, que é um filtro, e tem 2 deitados. Isso também é área de cultivo, esses deitados. Então a gente começa a circular água, tira a água da cisterna,
e bota aí para criar o peixe, só vai circulando. O consumo para produzir, para garantir aí para uma família de 5, 6 pessoas, de 1.000 litros, em relação ao cultivo tradicional, a gente gasta 10% da água, se o canteiro fosse no chão. Por que que isso é importante, essas tecnologias novas? Porque a gente não pode parar no tempo também. E porque a gente descobriu formas de não usar agroquímicos, não usar veneno, não usar pesticida, não usar todas essas coisas que tem por aí, e produzir no terreiro de casa, a partir de 1.000 litros, né, peixe e hortaliças. E dependendo se tiver um espaço, a gente ainda pode criar umas galinhazinhas para ter peixe, ovos e hortaliça. Esse desenho que está aqui está projetado para uma área de 30 metros quadrados, que dá conta aqui da produção para alimentar aí uma família, né, evidentemente com esses produtos, né, o que não é só isso, porque ele tem que ter depois feijão, arroz e farinha e etc., né, mas o que se produz aí dá para alimentar uma família de até 5, 6 pessoas. Olha o sistema, olha a tilápia com 6 meses aí, a fotografia do lado esquerdo, e olha aqui os canos onde as plantas se alimentam, se nutrem através das raízes, simplesmente só com os dejetos desses peixes aqui, associados às bactérias que vão transformar a amônia em nitrito e depois em nitrato, que são tóxicos para os peixes, mas são nutrientes para as plantas. Então, o peixe suja, né? O peixe suja, a gente filtra um pouco disso, as bactérias transformam e as plantas absorvem e devolvem água limpa para o sistema. É um sistema fechado de rodízio. Eu acho que para o semiárido, sobretudo para produzir nos meses de verão, é espetacular. E já terminando aqui, a gente precisa irrigar com o sol. Só uma foto ilustrativa aqui para a produção de energia, não energia concentrada, como é o caso das usinas que estão sendo montadas aí na Paraíba, em Condado, né, perto de Condado, acho que Malta, enfim, aqui um secador solar, um derretedor de cera, um desidratador para frutas, uma coisinha que você bota lá no sol, gente, é irrigar com o sol. Aqui, uma planta que é um cacto também, Jônio Leite tem ela aí na Serra do Teixeira. Nós estamos tentando difundir essa planta por todo canto. Tem 27% de proteína, é um cacto, não tem praga, não dá doença, se pouca água, e tem bastante proteína. Então, dá para substituir algumas hortaliças de luxo, não é? Que consomem muita água, que danificam o solo, que precisa de muito cuidado. Isso dá perfeitamente para substituir, mas lembrando que a gente tem muitas plantas. E aqui, por exemplo, um fardo de feno produzido no tempo do inverno e será guardado no período da seca, não é? Para alimentar os animais. Eu vou terminar agora, meus companheiros, minhas companheiras, meus amigos, já agradecendo a paciência de vocês, né? Me suportaram aí, eu acho que 1h18, pelo amor de Deus. Eu queria encerrar com a poesia de um sertanejo aí da divisa de Pernambuco com a Paraíba, lá de Itapetim, Leonardo Bastião. Leonardo Bastião não sabe ler, não, mas sabe fazer coisas como essa, viu, gente? Olha, tudo que o homem estudou para a natureza foi pouco, ele não faz um coqueiro, se inventar fica louco, caçando a encanação que leva a água do chão para botar dentro do cu. Minha gente, muito obrigado. Espero encontrar com vocês aqui também pelas redes sociais, aí no Instagram Tian Sertão, e no YouTube aí, Minuto da Caatinga. A gente conta umas histórias, a gente publica alguma coisa aí, né, sobre o nosso bioma, tanto aqui no Tian Sertão como no Minuto da Caatinga no YouTube. Vou ficar muito feliz se ver que vocês estão se inscrevendo, se estão junto com a gente nessa luta aí, aproveitando as redes sociais para divulgar o nosso bioma, certo? Eu paro por aqui, fico aqui à disposição
mais uma vez agradecendo a paciência de vocês e a compreensão, mas eu vou continuar aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém quiser fazer um comentário, eu acho que ainda temos um tempinho. É isso, professor Irenaldo? É isso, professor. Como diz, né, a gente fica encantado, né, com não somente com o conteúdo, mas com a maneira apaixonante, né, como você consegue transmitir. Acho que essa é a diferença. A gente, né, percebe que é algo que nasce de dentro, né? Há uma mística ao falar em relação à Caatinga, né? Aqui você falando na questão cultural, e na hora eu me lembrando, né, do trabalho que nós temos aqui no PROPAC, né, Ação Social de Associação de Patos, com as comunidades quilombolas, eu lembrando de uma banda de cabaçal, ali em Catingueira, da comunidade Marrecas, que ela tem 209 anos. Esse ano vai fazer 210 anos. É uma banda que vem lá de Inácio da Catingueira, aquele poeta que duelou com Romano da Mãe d'Água, aqui onde hoje é a Igreja da Conceição, aqui em Patos, né? Onde tem toda uma tradição, né, em relação a essas figuras, né? Você fala no cordel, no poeta, no repentista, isso aqui é muito forte aqui na cidade de Patos, né? Muito forte, Patos, Teixeira, Mãe d'Água, né? É claro, né? Bebendo também das águas poéticas do Pajeú. Então, isso é muito presente. E a gente, assim, culmina esse dia, essa jornada que a gente realizou. Geralmente a gente faz esses eventos nas comunidades onde a gente trabalha. A gente, como eu falava no início, nós temos um trabalho com comunidades camponesas e quilombolas. E a gente traz para o nosso trabalho muito aprendizado do CERTA. É tanto que nós já realizamos vários intercâmbios e a gente fica feliz porque assim a gente consegue também fazer com que muitos agricultores eles comecem a se apaixonar pela Caatinga. Então, a gente se alegra com também essa questão da educação para a convivência com o semiárido. A gente já teve muitos contatos com os professores a partir do programa Cisterna nas Escolas, e de repente a gente começa a ver os professores dando aula, tendo como base a nossa Caatinga, né? E a gente se alegra, porque antes parecia ser desconhecido, e agora eles começam a ter uma outra visão. Sem falar a questão da estocagem de alimento. Eu sempre cito um agricultor lá de Santana dos Garrotes, a gente no encontro aqui, em Patos, e ele dizia para a gente, olha, a partir do feno, da ensilagem, ou melhor, eu passei até um outro olhar sobre a Caatinga. Antes eu desmatava, agora eu faço a ensilagem e estou replantando a Caatinga, estou recatingando. Então, é como você dizia na apresentação, né? Há muita gente trazendo para si essa mudança de paradigma. E aí nós trazemos nesses dias também procurado fazer um diálogo com a Laudato Si, que é aquela carta do Papa Francisco, que dá uma visão muito bonita sobre a ecologia integral. E aí a gente diz, olha, o bioma Caatinga é uma expressão da nossa casa comum. Eu até costumo dizer, Tião, que Deus, quando criou o paraíso aqui no nosso bioma, né, ele deu o nome de Caatinga, né? Então, o nosso paraíso, né, até a gente dizia, né, que aqui nós não temos a maçã, mas temos um buzeiro, temos tantas frutas, né, inclusive de cactos, né, que a gente é acostumado a comer. O próprio juá, a gente teve um dia aqui que a gente tratou do juá, né? Quem é da Caatinga que já não se deliciou com
o juá. Quando eu estou aí pelos matos, né, que eu me deparo com o juazeiro carregado, eu vou lá para me deliciar com o juazeiro, né? Sem contar a potencialidade medicinal que tem essa planta e ainda uma planta de grande porte. Aqui em Patos nós temos uma praça, a praça em frente à Igreja da Conceição, que ela foi ornamentada, foi plantada com plantas catingueiras. É interessante que a gente chega lá, o clima é diferente. Você chega meio-dia, que tem um trabalho lá de distribuição de alimentação para pessoas em situação de vulnerabilidade, e a gente senta lá, assim, 10, 11, meio-dia, você só escuta os pássaros cantando, aquele ventinho gostoso, meio-dia aqui em Patos. Por quê? Porque lá tem o juazeiro, né, tem a craibeira e tantas outras plantas aqui do bioma Caatinga. Bem, mas eu consigo passar aqui minha emoção, né? Mas antes de passar de volta a palavra para você, eu passo a palavra aqui para o pessoal da equipe, muita gente interagindo conosco, de vários lugares desse Nordeste, né? A gente já conseguiu colocar aqui. Eu queria destacar, né, o Zé Dias, né, o nosso parceiro do Centro de Educação Popular e Formação Social, né, que também fez menção aí honrosa ao nosso Tião, muitos alunos seus aqui lá de Bimirim, né? O Moura também interagiu conosco, né? É uma honra, né? O Moura também para nós aqui é uma referência, né, nesse trabalho. É tanto que a gente sentiu essa necessidade a partir dos intercâmbios que a gente fez aí ao Serpa, a Glória do Goitá, que a gente quis ter uma pessoa na nossa equipe, né, que bebeu dessa água mais fortemente. Foi nesse contexto que o Júnior, né, integrou, e eu disse para ele: ó, Júnior, você vem para cá, né, é muito mais para ensinar a gente, né, como chegar a esse contato, como você compartilhar esse trato, né, que você viu lá no Serpa. Mas eu passo a palavra aqui para o pessoal da equipe, né, eu já me estendi demais, isso é uma doença de professor, né, Tião? Querer falar demais. Mas quem começa aqui da nossa equipe? Paloma? Bom, eu quero agradecer ao professor Tião. Eu tive uma aula, como todo mundo, eu tenho certeza que todo mundo teve uma aula aqui sobre o ambiente, sobre o bioma Caatinga. Eu anotei muita coisa aqui que eu gostaria muito de falar, mas eu vou escrever, né, para publicar alguma matéria, vou escrever junto com a equipe sobre esse momento, mas de destacar, professor, a importância da comunicação popular, de fazer esse papel, de mostrar realmente a realidade do nosso sertão, do nosso bioma, por meio da comunicação popular. Eu sou muito grata por hoje dizer que eu sou comunicadora popular, muito embora minha formação seja de jornalismo. Eu sou jornalista há 13 anos, já trabalhei em alguns veículos de comunicação, grande imprensa, grande mídia, e é muito triste você não poder mostrar a realidade, porque justamente a grande mídia está atendendo aos interesses do sistema, enfim, do capital, e encontrar, né, por meio da comunicação popular, uma forma de passar essa realidade. Talvez um desafio que a gente tem é de como, né, atingir a mais pessoas, para que saiam só do nosso meio, por meio da comunicação popular, e isso o PROPAC faz muito bem, transformando agricultores, agricultoras, jovens do campo, jovens quilombolas, os povos originários, os negros que a gente tem, por meio da comunicação. Eu deixo aqui um apelo assim, para reforçar esse trabalho que é tão grandioso, tão importante, para que a indústria da seca, nesse tempo que a gente vive, não volte, né? Não, enfim, acho que nunca saiu, como o senhor bem falou, mas que a gente possa ter mais políticas públicas de combate, né, a seca, de convivência com a seca, que é possível a gente conviver por meio das tecnologias sociais, que a gente tão bem conhece, passar isso aí mais além, mais adiante,
para que ninguém tenha que sair mais do campo para as grandes cidades, né? Para que ninguém seja mais escravizado. E aí encerrar e dizer que eu me emocionei demais quando o senhor falou, acho que eu nunca escutei nada tão profundo com relação aos povos pretos, aos negros da cidade, que eles não se considerem mais, não digam mais que são descendentes, sim, são descendentes de reis e rainhas. É grandioso isso. Eu trabalho com esses povos junto com a equipe aqui do PROPAC, é um pouco difícil, porque somos brancos, privilegiados, e meio que a gente se sente no lugar de fala, mas eu acho que a comunicação também faz muito bem esse papel, de dar a esses povos o lugar que é deles, o lugar de fala que é deles. Então, muito obrigada. Quero agradecer também a toda a equipe e agradecer a todo mundo que está assistindo a gente. Quem mais aqui? Bom, colocar ali no chat que seria eu. Júnior? Bom, agradecer, né, primeiramente a Deus, a nossa equipe, o professor Tião, por esse momento tão rico, e mandar também um abraço para minha turma, né, de curso. Tem algumas pessoas que estão assistindo, não vou falar o nome de todos, porque posso esquecer de alguns, mas agradecer a Tião, né, por mais mais uma aula, né, Tião, sobre o nosso riquíssimo bioma Caatinga, e agradecer sempre, né, e dizer que estamos firmes e fortes na luta para melhorar cada vez mais o nosso bioma, e estamos aí, sempre na luta. O Ângelo Zanré, que é conhecido nosso também, né, ele interagindo, ele dizia também que o pai dele, né, lá na Itália, né, também orientava os filhos e aos vizinhos e a não matar cobra. Né? Quer dizer, quando você falou isso, ele mencionou. Meu pai também lá na Itália, né, ensinava a gente, né, para ter o cuidado com as cobras, não matar a cobra. Né? Quem mais aqui nos... Eu. Lielma, que é uma catingueira nata, né? Inclusive, ela nasceu no dia da Caatinga, né? Então, ela está hoje aniversariando, né? Ela só quer ser João Vasconcelos sobrinho, né? Que nasceu também nessa data, por isso a homenagem, né? Estou até desconfiado. Será que a homenagem é a João Vasconcelos ou a Lielma, né? Não sei. Que é Lielma, viu? É Lielma, viu? Oh. Parabéns, Lielma. Parabéns, hein? Obrigada. Eu me sinto privilegiada ter nascido num dia tão especial, né? É muito bom, eu fico muito feliz em ter nascido nesse dia. Eu dizia aos meninos agora há pouco que sou privilegiada. Olha só, nascer no dia do bioma Caatinga não é para qualquer um não, viu? Foram pessoas escolhidas, né? E eu fui escolhida. Mas é só para dizer, Tião, que uma verdadeira aula, uma aula espetacular. O senhor traz para a gente de uma forma tão dinâmica que o tempo passava, mas eu mesmo não conseguia nem ver que passou 1 hora e um pouquinho. Né? Foi uma verdadeira aula. Como é bom conhecer o nosso bioma e também valorizar, né? A gente saber valorizar o que nós temos, né? Que é grandioso, que a gente precisa aprender ainda mais a conviver, como o senhor falava, nós precisamos plantar mais água, né? Nós precisamos plantar água, precisamos comer caatinga, e quando a gente diz plantar água, nós precisamos plantar mudas. A gente precisa recatingar o nosso bioma, né? Se cada um de nós, catingueiros, plantarmos pelo menos uma árvore por mês, pelo menos isso por mês, nós já faríamos muito. Imagine se tirássemos como meta plantarmos todo dia uma árvore, para que a gente pudesse recatingar, né, o nosso bioma, que é tão bonito, tão rico, né, tão cheio de diversidades. Então, a minha gratidão por essa aula belíssima, e eu tenho certeza que eu vou assistir novamente. É isso que o Lielma diz assistir novamente, né? A gente lembra que essa preciosidade, ela vai ficar ela está gravada, né? Você assiste agora no YouTube, mas você pode ir lá no canal do YouTube, você assiste, né? Não somente a de hoje, mas as outras, né? As outras,
são 5 semanas que nós estamos aqui nesse percurso aqui sobre o bioma Caatinga. Então, na primeira semana, a gente teve a graça de ter a nossa própria equipe fazendo um evento de abertura. Depois a gente teve o João Macedo, que é o João Caatinga, né, que falando um pouco de manejo de solo, tal, aqui para a gente. Depois, na outra semana, já no dia 14, a gente trouxe para cá, Tião, 3 estudantes, né, que participaram das nossas oficinas de comunicação, dos nossos encontros, e passaram a ter um outro olhar sobre a Caatinga, né? A Daiane Kelly, que é aqui do município de Patos, que está fazendo o curso de Engenharia Florestal já no 7º período, a Ana Isabel de Freitas Medeiros, ela que tem ela é do Quilombo da Pitombeira, faz o 3º período de Engenharia Florestal e tem um trabalho muito bonito lá com jovens, né, com produção de mudas, distribuição de mudas de plantas nativas. Tivemos a Camila Medeiros da Costa, ela que está cursando o curso de Ciências Biológicas, já no 5º período, e é interessante que a Camila, ela tem já uma herança, né, de cuidado. Ela foi fazer o curso de Biologia e ela tem todo um cuidado com essa questão das abelhas nativas, né? O avô dela, né, o Cibé, né, era um apaixonado pelas abelhas nativas. Eles moram na comunidade Redinha, que é uma região de serras aqui no Vale do Sabugi. E o avô dela, o Cibé, né, ele conservava, ele guardava, ele criava muitas abelhas nativas, né? Eu tive os meus contatos de conhecer abelhas nativas mais em profundidade a partir do avô dessa jovem. E muita gente aqui da Universidade em Patos ia fazer estudos lá, né, na casa dele. O pai da Camila é o Divalci, que é também alguém muito dedicado no movimento social, e a Camila vem fazer o curso de Ciências Biológicas. Então a gente diz, é uma alegria, né? Eu até dizia assim, já estou um pouco velho, que eu já acompanhei 3 gerações, assim, né? Conheci 3 gerações, e essas jovens, elas vieram para cá e conseguiram passar um pouco, né, a experiência delas. Ela enquanto camponesas, enquanto quilombolas, e ao mesmo tempo levando a experiência e ouvindo esse outro lado da academia, da ciência. Então elas estiveram aqui, se vocês têm interesse, está lá, né, no nosso canal do YouTube. A gente teve no dia 21 de abril, quem esteve conosco foi a professora doutora Maria do Carmo Learte Cunha, ela que tem uma experiência muito boa também na produção de mudas, né? Ela é uma grande parceira nossa aqui nesse trabalho. E todo esse material, nós criamos uma playlist lá no canal do YouTube, Dia Nacional da Caatinga 2021. Então, quando você chegar lá, você vai poder escolher o que você quer assistir. E a de hoje também vai estar lá, né? Você vai assistir, você pode também gravar, fazer os seus recortes, pode usar na aula, na reunião da associação. Você fica à vontade para usar esse nosso material. Mas não se esqueça de se inscrever em nosso canal, o nosso canal do YouTube, para que a gente possa chegar mais, né? Eu acho que nós que estamos nesse terceiro setor, estamos lutando, né, por essa mudança de paradigma, a gente tem que fortalecer as redes uns dos outros. A rede aí do Tião, a nossa rede aqui, a rede do CERTA, a rede do CEPS, a rede da SPTA, do PATAC, né? Temos que fortalecer essas redes, essas mídias sociais, para que mais pessoas possam ter acesso a essas relíquias que estão sendo produzidas aqui no nosso bioma Caatinga, no nosso semiárido. Mas acho que é Zezinho agora, né? Na verdade, eu pedi para falar antes do Zezinho, porque Zezinho faria o fechamento, né? E aí, um minuto da Caatinga, a gente teve mais de hora da Caatinga, né? Nesse momento, é uma aula extremamente importante, e aí, não querendo ser redundante,
tantas outras falas que foram já ditas aqui, de agradecimento à tua exposição. E aí a gente conversa sempre aqui sobre sobre as experiências que a gente vivencia quando por exemplo, Júnior é egresso da CERTA e teve essa oportunidade maior, mas eu também, só mencionando aqui que eu tive essa oportunidade também de vivenciar alguns bons momentos no CERTA, e aí é emocionante, sim, a gente falava antes, é emocionante ouvir todas essas falas, todos esses retratos do que é a Caatinga, né? E a gente fala de biodiversidade, mas a gente não compreende ainda toda essa diversidade que é a Caatinga, né? E eu acho que você traz muito bem nessa tua exposição, nessa aula, todos os elementos, e eu acho que se ainda catucar, ainda traz mais elementos do que realmente é essa diversidade da Caatinga, né? Da cultura, porque eu até escrevi aqui, eu observando os comentários do pessoal partilhando conosco, e eu escrevi também, né, que quando a gente fala de Caatinga, muitas vezes vem no nosso consciente somente o pé de cardeiro, o chique-chique, e aí eu acho que tudo isso que o senhor traz hoje para a gente, né, nos provoca a compreender que o bioma Caatinga é muito mais que isso, né? É muito mais que um pé de cardeiro, é muito mais do que somente espinho, mas que tem muitas flores, que tem muitas diversidades e que essas diversidades estão presentes e acho que a gente precisa aproveitar mais disso, mostrar mais isso no Minuto da Caatinga, no canal da Ação Social Diocesana, né? E acho que tudo isso faz com que a gente fique cada vez mais sabido, porque eu acho que a Caatinga está cheia de gente sabida, e o exemplo disso é toda essa galera que estava aí partilhando as suas mensagens e falando para a gente das suas emoções, de ouvir o professor Sebastião fazendo essa exposição, que, sem sombra de dúvida, é uma aula e que a gente fica muito, né, agraciado de tudo isso. Então, muito obrigado sobre a sua exposição. Esperamos, em outros momentos, fazer parte do Minuto da Caatinga também. É isso. Zezinho. Bem, eu acho que fecha aí o Rinaldo e o professor Tião, né? Assim, primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade, né, da gente ter se reencontrado, né, Tião, assim, e ter essa belíssima aula, né, trazendo um pouco para a gente do conhecimento sobre o nosso bioma Caatinga. E, assim, isso nos remete a uma quebra de paradigma, né? Então, antes nós tínhamos toda uma imagem negativa da Caatinga, e hoje nós temos, né, uma imagem positiva, né? E essa imagem positiva, ela tem nos possibilitado, né, discutir e construir com os agricultores novos paradigmas, novas narrativas para essa região semiárida, que é essa região que a gente vive, né? E dentro dessas narrativas, eu acho que tem também a consciência que os agricultores e agricultoras também estão tendo a partir de todos esses processos que vêm ligados à questão da educação contextualizada, do processo de transição da agroecologia, né? Que quem está dentro desse processo tem garantido minimamente a segurança alimentar, né? Então, essas famílias que estão dentro desse processo de transição da agroecologia e que estão dentro desse diâmetro, dessas organizações que trabalham em rede, né, que trabalham essa questão da convivência com o semiárido, a convivência com o nosso bioma Caatinga, né, são famílias que têm conseguido garantir a segurança alimentar das próprias pessoas, dos animais e do solo, né, e isso tem sido também um ciclo que a gente tem percebido, né, a partir dessas novas narrativas que têm surgido no nosso semiárido. E só parabenizar você, Tião, assim, dizer assim que eu fico muito feliz de ter participado dessa aula com você. Assim, você tem muito a nos ensinar e a gente precisa, como o Reinaldo diz, né, tá se fortalecendo e tá tentando, fortalecendo cada vez mais essa rede, né, que é a rede dos povos caatingueiros, né, que está dentro da rede ASA.
Um abraço. Então, Tião, agradecendo, né, a sua participação, então a gente abre aí para você fazer suas considerações, alguma resposta, alguma indagação feita. Então, fique à vontade para a gente concluir esse momento nosso. Eu não tive oportunidade de acompanhar aqui no chat, né? Assim, não deu tempo para ver, talvez tenha alguma pergunta, peço perdão por não ter mais espaço assim para responder, mas queria agradecer enormemente, né, a tanta gente aí que é de um círculo antigo, né, que estavam aqui hoje. Eu queria saudar aqui muito especialmente meu companheiro de Achoca, Zé Felos, da Achoca, José Dias aí de Teixeira, né, Ângelo, Zairé da Caritas Nacional, um abraço, Moura, nossos companheiros educadores do CERTA, educandos do CERTA que estiveram aqui, tanta gente aí de fora. Eu vi aqui alguns comentários, pessoal de Minas, do Rio, de São Paulo, enfim, que nos assistiram aqui. Fico muito gratificado, né, assim, pela presença de vocês. E também eu queria, nesse momento, lembrar rapidamente aqui um pouco da minha trajetória de vida, né, aí por Patos, né? Eu tinha uma relação com a Diocese de Patos na minha juventude muito grande, quando eu era jovem ainda, 20 anos, 20 e poucos anos. Ainda trabalhei um pouco na Diocese, ajudei aí de alguma forma, velhos companheiros que me dão muita saudade, né? O padre lá de Teixeira, né, Monsenhor Laís, irmã Antonieta, que eu acho que ainda está viva, né? Sim, sim. José Lacerda, que era advogado do Centro de Direitos Humanos, então, saudades, né? E de uma figura que eu gostaria de prestar uma homenagem, porque me inspirou muito essa relação com as coisas da Caatinga, que foi João Mendes, felizmente faleceu, e fazia esse trabalho já nos anos 80, lá atrás, do século passado, né? Nos anos 80. Então, a gente já tinha uma relação aí, né, com a Diocese de Patos, na época que Dom Gerardo era bispo da Diocese. Eu só tenho muito a que agradecer a todos que estavam nessa sala, agradecer a vocês. As palavras que vocês me disseram aqui servem aqui de pilha nova, sabe? De recarga, o que vocês me disseram. Até porque essa turma eu conheço já quase todas, né? Todas, só as Paloma, que eu acho que eu não conhecia ainda, né? Mas satisfeito, agradecido pelo convite e quero me colocar inteiramente à disposição, aquilo que eu puder ajudar, puder contribuir, não é? Eu acho que temos alguns sonhos, não é? Eu não vou dizer aqui agora, mas temos alguns sonhos aí para a região de Patos, para Condado, não é? Professor Irenaldo, eu acho que a gente nasceu para ser amigo e para trabalhar junto, viu? Tem algo para a gente fazer aí pelas caatingas paraibanas, para as outras caatingas ao redor, não é? Eu não sei, tem sonhos, né? Depois você diz isso aí para a sua equipe. Mas vamos continuar firme, acreditando que todos nós somos agentes de transformação. Que todos nós temos a capacidade de intervir no lugar onde a gente está. E se a gente melhora o lugar onde a gente está, nós melhoraremos o mundo. Um abraço a todos, muita gratidão e sempre à disposição. E viva a Caatinga! É isso, gente. É uma alegria, né? E a gente encerra esse momento, né? Nós começamos com os 10 mandamentos da ecologia, de João Vasconcelos Sobrinho, né? Então, essa grande homenagem que hoje se faz a partir do Dia Nacional da Caatinga, né? Uma homenagem a esse pernambucano da cidade de Moreno,
né, que nasceu em 1908 e partiu, né, para essa dimensão mais profunda, como nós dizemos, né, em 1989, na cidade do Recife. Somente lembrando, né, o Tião lembrava algumas figuras, né, e é justamente dessa época que se encontra as raízes do PROPAC, né? PROPAC, que é o Programa de Promoção e Ação Comunitária, então vem desta época, né, 1984. Então, o PROPAC, né, ele, no caso 84, já se vão seus quase 40 anos, não é isso? Nós estamos em 2021, quase 40 anos já, né? E aí a gente tem essas figuras, né, que já passaram com esse trabalho aqui na Diocese de Patos, né, numa parceria com o Misério, né, essa entidade da Alemanha que financia esses projetos que a gente trabalha, mas também, eu acho que nesses anos, outras parcerias foram se construindo. Também o PROPAC esteve lá no início da fundação da ASA, tanto a ASA Paraíba, em 93, como a ASA Brasil, em 99. E a gente percebe que o bonito desse trabalho é essa grande teia que se forma, né? Essa grande teia com essas várias organizações, que a gente se sente em casa onde chega, né? É um Sabiá no Pernambuco, é um CERTA, né? A ONG Caatinga, né? Que tem esse grande trabalho, né? Todos que faziam parte e fazem parte da Rede ASA, é o Rio Grande do Norte, é o Ceará, enfim. E é interessante que a partir desse trabalho em rede, né, começa essa provocação, esse novo paradigma de sair dessa visão do combate à seca, à convivência com o semiárido. Que é isso que a gente vem trabalhando, e muito acentuadamente nesses últimos anos, esse olhar mais amoroso para a nossa caatinga. Porque tem um dado que o Tião traz que é muito interessante. Se a gente olhar que o semiárido brasileiro é o mais populoso do mundo, tem um indicativo. O indicativo está no bioma. Porque o bioma que perpassa o semiárido brasileiro é o bioma caatinga. Porque os outros semiáridos não são tão populosos e talvez não tenham uma diversidade como tem aqui no semiárido brasileiro. Essa biodiversidade, ela vem justamente do bioma caatinga. Então, aqui é o nosso paraíso, podemos dizer assim. Então, e aí a gente dizia, quando estava preparando esse evento, né, se a gente quisesse continuar toda quarta-feira fazendo recortes, desde plantas medicinais, a influência religiosa, né, que a gente encontra, as religiões de matriz indígenas e africanas, que é muito forte, né, nossos espaços culturais, o papel da caatinga na arte, na música popular brasileira. Então, a gente, né, toda semana ia ter que fazer um programa, né, uma roda de conversa. A gente não gosta de chamar live, né? A gente gosta de chamar roda de conversa, porque a gente diz assim, a gente se sente aqui debaixo de um pé de juazeiro, né? Cada qual no seu tamboretezinho, sentado e conversando, partilhando um pouco dos seus saberes. Mas para encerrar, eu consegui aqui eu tenho um vídeo aqui no meu computador, aí eu transferi para esse outro aqui, que é da transmissão, que é uma música. Já começamos com os mandamentos da ecologia, terminar com os mandamentos do Padre Cícero. E os mandamentos do Padre Cícero vão ser cantados, né? Vamos apresentar eles cantados por Roberto Malvese, né? E por Targino Gondim, né? Eu acho que eles gravaram até da casa de um deles, né? E aí eu consegui mexendo aqui nos meus arquivos, encontrei essa preciosidade que a gente vai compartilhar os mandamentos de Padre Cícero na viola, no violão,
de Roberto Malvese, e na sanfona de Tagino Gondim. E é com essa música que nós usamos muito também esses dias, a música Festa na Caatinga, né? Também do Newton Freitas, né? Quer dizer, que é outro caatingueiro, artista, que canta muito bem a caatinga. Então, gratidão a todos, né? Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, nos guarde, nos dê bastante energia caatingueira para a gente continuar nessa luta, cuidando da nossa casa comum. Viva a Caatinga, viva aos povos caatingueiros, viva essa grande sociobiodiversidade que é parte deste bioma tão marcante aqui no nosso Brasil, no nosso país. Então, fiquemos com a música. Campanha da Fraternidade 2017 sobre os biomas brasileiros. E eu e o Tagino Gondim fizemos essa música em cima dos mandamentos ecológicos do Padre Cícero. É o cuidado com o nosso bioma, a Caatinga, que precisa ser cuidada e preservada e cultivada. Moço, a coisa tá feia, se a gente não fizer o certo. Padre Cícero também já dizia, o sertão vai virar um deserto. Não corte só pé de pau, não toque fogo no mar. Deixe os bichinhos viverem, maneje os bois e os bodes. Dê descanso, seu moço, da terra e do pasto. Ai, 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 não plante em serra assim, nem plante em ladeira abaixo. Deixe que o mato proteja o ventre da fecundidade, pra água não levar de arrasto a sua fertilidade. Ai, oh, ai, oh, ai, oh, 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 ai, oh, ai, oh. Aproveita a água da chuva, tenha cisterna na casa, represe rio e riacho, plante sempre uma árvore, caju, sabiá, um buzeiro, burundu e cajuazeiro. Ai, oh, ai, oh, ai, oh, 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 ai, oh, ai, oh, ai, oh. E assim se deve fazer, que o sertão irá sempre viver. Mas se tudo for desmatado, nada será tão errado. O futuro é mais do que certo, e o sertão vai virar um deserto. Ai, oh, ai, oh, ai, oh, 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 oh. Ai, oh, ai, oh, ai, oh, 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 oh. moço, a coisa tá feia, Se a gente não fizer o certo, Padre Cícero também já dizia, o sertão vai virar um deserto.